Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Neste vídeo, vamos explorar a incrível coincidência cósmica que permitiu a existência da vida no universo. Vamos descobrir como a densidade de energia escura, que deveria ser muito maior, acabou sendo incrivelmente baixa, permitindo a formação de átomos, estrelas e galáxias. Examinaremos as teorias dos cientistas para explicar essa sincronia improvável e consideraremos a possibilidade de que o universo tenha sido intencionalmente projetado para sustentar a vida. Mas será que foi realmente uma coincidência? Ou há algo mais profundo por trás dessa surpreendente sincronia? Assista até o fim para conhecer as teorias mais intrigantes e decidir por si mesmo se acredita que o universo foi ajustado finamente para a nossa existência. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Será que o nosso universo foi projetado para ser hospitaleiro à vida? Há mais energia escura no universo do que a energia de todos os átomos e partículas de matéria comum juntas. No entanto, tudo o que sabemos sobre partículas, campos e mecânica quântica parece sugerir que essa grande quantidade de energia escura poderia ter sido, e estatisticamente deveria ter sido, muito, muito maior. Décadas antes dos astrônomos terem qualquer evidência observacional da energia escura, os físicos ficaram surpresos ao ver que as teorias mais avançadas do século XX previam um nível de energia escura tão alto que estrelas e galáxias nunca poderiam ter existido, muito menos a vida e a humanidade. Então, como o nosso universo evitou esse destino? E como estamos vivos hoje para fazer essas perguntas? Junte-se a mim hoje, enquanto continuamos a aprender sobre os efeitos da energia escura no cosmos e exploramos a matemática que sugere que realmente não deveríamos existir. Uma das primeiras coisas que você pode aprender em uma aula de física é que a gravidade é uma força atrativa entre dois objetos, cuja intensidade é proporcional às suas massas. A gravidade mantém os planetas em órbita ao redor do Sol, mantém as estrelas agrupadas na Via Láctea e até mesmo atrai galáxias para formar aglomerados e superaglomerados de galáxias. Mas, se olharmos mais de longe, essa atração gravitacional começa a agir de maneira inversa, fazendo com que os aglomerados de galáxias se afastem uns dos outros, em vez de se atraírem. Então, o que está acontecendo aqui? A teoria da relatividade geral de Einstein nos oferece uma perspectiva para entender esse comportamento peculiar. Segundo essa teoria, o espaço não é apenas um cenário fixo onde os objetos se movem. O próprio espaço pode se esticar, deformar e evoluir com o tempo. Einstein demonstrou que nessa estrutura, a gravidade não é uma força tradicional, mas uma distorção do caminho natural de um objeto em um espaço-tempo dinâmico. Por exemplo, quando um planeta orbita o Sol, na visão de Einstein, ele está apenas seguindo um caminho reto em um espaço curvado. Da mesma forma, a força repulsiva entre aglomerados de galáxias pode ser entendida como uma expansão acelerada do espaço entre eles. Mas o que poderia causar essa expansão acelerada do espaço em escalas tão grandes no universo? Para começar a responder essa questão, precisamos entender o que faz o espaço-tempo se esticar e deformar. Na teoria da gravidade de Newton, todos os objetos com massa exercem uma atração gravitacional. Já na relatividade geral, todos os objetos com massa curvam o espaço-tempo ao seu redor. Além disso, Einstein mostrou que qualquer forma de energia ou pressão também influencia a dinâmica do espaço-tempo. A densidade de energia refere-se à quantidade de energia presente em um determinado volume. Quanta vibração, calor, faísca e movimento existem em um espaço específico. E no nosso universo, ela sempre foi encontrada como positiva. A pressão é a quantidade de força por área que o conteúdo desse espaço exerce pressionando o resto do universo ao redor. Imagine o pó interestelar se empurrando quando colidem no vazio. Para objetos tão distantes, esse valor de pressão é ligeiramente superior a zero em uma escala cósmica. Quando esses valores são cumulativamente positivos, como na fórmula a seguir, a aceleração é proporcional à negativa da soma da densidade mais 3 vezes a pressão. Sua influência faz com que o espaço ao redor deles se contraia, essencialmente criando gravidade que desacelera a expansão do espaço. No entanto, se hipoteticamente os valores dessa equação fossem ajustados para que a pressão fosse negativa e maior que a densidade de energia positiva, esse sinal negativo faria com que tudo se invertesse, acelerando a expansão do espaço. Isso resultaria em um volume de espaço preenchido com uma espécie de antigravidade, conhecida como energia escura. Embora seja difícil visualizar algo com uma pressão verdadeiramente negativa, afinal, como pode haver menos que 0 átomos em um pedaço de espaço? Os átomos não são os únicos que exercem pressão.
Pressão é simplesmente uma força aplicada em uma área. Campos também podem exercer forças. Pense em um campo magnético atraindo um pedaço de ferro em direção a um ímã, ou dois ímãs se repelindo. Se a energia escura fosse algum tipo de campo que empurra tudo, não apenas outros ímãs, isso corresponderia ao que observamos no universo, o próprio vácuo contendo energia escura, suficiente para expandir o universo lenta e suavemente. Os cientistas têm pensado bastante sobre a energia escura ao longo dos anos e chegaram a determinar qual seria sua densidade de energia combinada e a pressão necessária para criar a taxa de expansão espacial que observamos. Esse valor é de cerca de 10 elevado à potência negativa nona em unidades do Sistema Internacional, um número extremamente pequeno, o que explica por que normalmente não a notamos na Terra, sendo perceptível apenas na escala cosmológica do universo. Isso é uma boa notícia, pois se o valor fosse significativamente diferente, nossa existência estaria em risco. Deixe-me explicar com um resumo da história do universo. Aqui está a história completa do universo, desde o momento logo após o Big Bang até o presente. Esta é a densidade de energia escura medida pelos astrônomos. Os cientistas acreditam que sua pressão negativa manteve essa densidade aproximadamente constante por bilhões de anos. Esta é a densidade da matéria comum no universo, que tem pouca ou nenhuma pressão. A densidade de matéria diminui ao longo do tempo porque a expansão do espaço dilui a matéria presente. Finalmente, esta é a densidade de radiação no universo, incluindo fótons e outras partículas extremamente leves. A pressão positiva da radiação faz com que ela se dilua ainda mais rapidamente que a matéria comum. Nos primórdios do tempo, por um período muito curto, não havia átomos. Muito rapidamente, no entanto, prótons e nêutrons se fundiram para criar os primeiros núcleos atômicos no universo primordial. Pouco depois, a matéria tornou-se a forma dominante de energia, superando a radiação. O universo esfriou o suficiente para que os núcleos atraíssem e mantivessem elétrons, formando os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. Esses átomos foram os blocos de construção das primeiras estrelas, que por sua vez foram puxadas pela gravidade para formar as primeiras galáxias e aglomerados. Somente mais tarde, a energia escura passou a dominar, desencadeando a expansão acelerada do espaço e impedindo a formação de estruturas maiores. Mas o que teria acontecido se a densidade de energia escura fosse maior? Imagine se a força de impulso da energia escura fosse mais forte. Ela poderia ter sido suficiente para impedir a formação das primeiras galáxias, empurrando as estrelas com mais força do que sua própria gravidade poderia agrupá-las. Um pouco mais forte do que isso, e seria muito mais difícil para qualquer estrela se formar. E se a densidade de energia escura fosse alta o suficiente, dificilmente teríamos tido átomos, ou mesmo núcleos produzidos no universo. Então, é isso que poderia ter acontecido. Mas o que deveria ter acontecido? Usando matemática avançada e os princípios da teoria de campo quântico, os cientistas tentaram prever qual deveria ser a densidade de energia da energia escura. O resultado foi bem maior do que o que observamos na natureza. Quanto maior? A previsão foi de um impressionante 10 elevado à potência 45 joules por metro cúbico. Onde esse valor se encaixa no gráfico? Está literalmente fora das escalas. Se essa previsão estivesse correta, o universo hoje não teria estrutura, recursos ou vida. Seria um vazio gigante preenchido apenas com energia escura. E se a densidade de energia escura fosse, ao contrário, negativa em 10 elevado à potência 45 joules por metro cúbico, o destino do universo não seria mais promissor, pois ele colapsaria rapidamente em um Big Crunch, frações de segundo após seu início. Os cientistas tentaram explicar por que sua previsão estava tão distante da realidade, hipotetizando a existência de partículas com energia positiva e pressão negativa, ainda não descobertas, que poderiam equilibrar a matemática e trazer a densidade de energia escura para perto de zero. Talvez haja uma grande fonte de energia potencial negativa que compense a matemática, como uma mola cósmica esticada que controla toda aquela energia descontrolada. Ou então, a teoria de campo quântico poderia estar fundamentalmente errada. No entanto, como há muitas evidências que apoiam a teoria de campo quântico, parece imprudente descartar completamente essa ideia. Em vez disso, ficamos contemplando a natureza maravilhosa dessa coincidência cósmica. Quais eram as chances de a densidade de energia da energia escura ser tão baixa, quando deveria ser muito mais alta, que esse grande equilíbrio ocorreu, e de tal forma que não fomos dilacerados ou esmagados em uma singularidade? Se a magnitude não fosse tão baixa, não existiríamos. Nossos próprios átomos nunca teriam se formado, dilacerados pela expansão avassaladora do espaço. De acordo com nossas previsões, tivemos muita sorte. Essa coincidência aconteceu de tal forma que o universo foi capaz de produzir vida. Então,
Foi realmente uma coincidência? A resposta a essa pergunta nos leva do campo do conhecimento concreto para o terreno das teorias, abordando o conceito de multiverso e a busca humana por entender se nossa existência é fruto do acaso ou do design. A coincidência cósmica que permitiu a existência da vida é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da ciência. As chances contra um cenário tão perfeitamente ajustado para a formação de átomos, estrelas e vida inteligente são realmente astronômicas. Como poderia ser mera coincidência que a densidade de energia escura se afastou tanto das previsões da física quântica, atingindo exatamente o valor necessário para um universo habitável? As probabilidades contra essa feliz coincidência são tão esmagadoras que desafiam qualquer explicação puramente matemática ou baseada no acaso. Certamente, há mais nessa questão do que a ciência sozinha pode explicar. Talvez os físicos estejam ignorando uma peça fundamental do quebra-cabeça. Afinal, a harmonia e a complexidade transcendentes do cosmos sugerem a obra de uma mente suprema, algo muito além do acaso cego das leis naturais. Enquanto a ciência continua sua busca por respostas, uma conclusão se destaca. Nossa existência pode ser um milagre, um presente de um poder superior. O que você acha? Esta coincidência cósmica é realmente evidência de um design inteligente por trás do universo? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo.